Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hag. E hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu estou aqui com esse vídeo chamado Kiniju Kiseiju. Brincadeira. Eu não falei certo. Eu tentei falar em japonês o Parasita na Terra, só que não foi porque eu não decorei direito. Tá, aqui ó. Tales of Two Earth 2. O dia em que a Terra acordou, aqui do EWIP. Eu já tinha visto o primeiro vídeo desse tema. Eu achei o vídeo bem interessante. E eu queria trazer com vocês a segunda parte. Porque eu achei a história desse Anagorn bem marcante, sabe? Bem da hora. Tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua Ah, ajuda. é. A gente também tá. A gente também já tá quase chegando a 100 inscritos. Só falta 2 inscritos, se eu não me engano, pra gente chegar assim esse ano. E cara, pô, se você estiver assistindo e não foi inscrito e você gosta do conteúdo, por favor, se inscreve aí no canal aí pra gente chegar a essa marca que eu tava querendo chegar ano passado. E também, tipo, se não quiser, não é preciso, né? A decisão é sua e eu não vou obrigar a nada. Mas, tipo, eu gostaria demais de chegar a mais de 100 inscritos e, tipo, continuar crescendo com esse canal. Então, vamos lá. Tales of Two Earths. Simplesmente a série mais pedida nesse canal desde que eu postei o primeiro vídeo aqui há mais de 9 meses atrás. É incrível como The Fallen Star fez um excelente trabalho. Antes de qualquer coisa, eu recomendo fortemente que vocês vão É, lá no canal do esse criador, se Anagorn é da inscrevam e hora assistam o demais. conteúdo original. A melhor experiência sempre vai ser lá. E aí, gente? Eu sei que um tema é bastante querido por vocês. Quando vocês me acham na rua e antes mesmo de pedir uma foto, vocês pedem a parte 2 de Tales of Two Earths. Não, tipo, quando eu tava no Anime Extreme, eu ouvi o público gritando meu nome, mas também ouvi a gente gritando, traz parte 2 de Tales of Two Earths. Era bizarro e muito obrigado pelo apoio. Tales of Two Earth é uma série que eu gostei de cobrir aqui no canal por todo o contexto de espaço sideral e criaturas gigantescas, que são coisas que eu simplesmente amo Cara, como demais. eu tinha falado naquele vídeo do Anagorn lá da criatura gigante no espaço, eu tinha falado que o espaço é algo que, tipo, dá um certinho medo, mas, tipo, é interessante, sabe? Porque, cara, no espaço tudo é desconhecido, mano. Tipo, a gente sabe de certas coisas por conta de que, a gente tem a tabela periódica e tal, e a gente sabe que em outros lugares tem certos recursos, sabe? Só que mesmo assim é algo desconhecido e é algo interessante, sabe? Porque em qualquer lugar pode ter coisa diferente. Sério, tem lugar que, se eu não me engano, chove vidro, eu acho. Chove vidro ou diamante, tipo, em um planeta lá no escafundó do Judas. Isso é da hora. Medo. Pra quem não lembra o que rolou, até porque, né, 9 meses, relaxa porque eu vou trazer uma recapitulação pra quem tá perdido. Só avisando pra vocês que essa parte aqui vai ser a final. Eu normalmente abro um monte de séries aqui nesse canal e não fecho nenhuma, mas nessa aqui eu posso garantir que eu vou fechar. The Fallen Store finalizou seu trabalho e eu vou contar ali aqui pra vocês. Mas por favor, passem lá no canal dele, se inscrevam e comentem que vieram daqui. Se inscreveu lá? Então, meus amigos, vamos à season finale de Tales of Two Earths. Hum. Tales of Two Earths é um conto onde a humanidade, do absoluto nada, notou que quando eles olham pra cima, era possível enxergar uma segunda Terra. Um planeta exatamente igual ao nosso, com o diferencial de que ele era espelhado. Todo o mapa mundi ao contrário do nosso e a Terra gira numa rotação oposta. A humanidade vai tentar de todo jeito contato com Mano, essa segunda isso Terra. abre aspas pra uma coisa. Será que, tipo, é óbvio que pode ser até possível de que exista, mas, tipo, será que existe um planeta no espaço que é tão similar à Terra, mas, tipo, tão diferente, mas mesmo diferente, que, tipo, abriga seres que são similares a nós, parecidos conosco, sabe? Tipo, em outro lugar existe seres que, tipo, parecem com os seres humanos. Tipo, age como nós, é parecido com nós e, tipo, faz as coisas como nós, sabe? Isso é algo que é uma dúvida, sabe? Porque, tipo, no planeta que a gente tá, a Terra, obviamente, a gente é uma espécie única do nosso planeta. Então, tipo, em outros planetas provavelmente tem seres que não são iguais a nós.
Mas, tipo, tem seres que podem ser parecidos com nós, mas não serem humanos. Isso é uma, isso é uma questão Mas do inicialmente, a espaço. segunda Terra apenas vai responder via satélite que eles não querem contato. Eles não se mostram hostis, mas também não se mostram amigáveis. É bem um fica aí que eu fico aqui. Tá, a Terra 2 não quer ser incomodada e não quer contato. A gente tentou e eles falaram que não querem contato. Só que a humanidade aqui tem espírito de brasileiro e não desiste nunca. Eles vão continuar tentando. E vão tentar Mano, tanto. isso é muito coisa. Caraca, mano, a propaganda atrapalhando meu vídeo. Mano, isso é muito coisa do Leon. Porque ele que começou esse negócio de, tipo, brasileiro não desiste nunca, sabe? E acho que isso é uma verdade, né? Brasileiro não desiste nunca do objetivo dele, eu acho. A gente vai conseguir uma resposta. A partir daqui, a coisa vai Esse é escalonar esse. muito. Aquela mensagem que a Terra 2 tinha mandado de fica no canto de vocês que a gente fica no nosso, na verdade, era de uma outra coisa. Momento horror cósmico. Existe uma criatura que se auto-intitula como Rhea, fazendo a Terra 2 de refém. Um monstro enorme tá se parasitando no núcleo da Terra 2 e matando aquele planeta de dentro pra fora. Detalhe que o monstro acha que fazendo isso ele tá salvando a Terra 2. Mas não, aquela Terra tá definhando. Por isso eles mandaram o SOS. Depois desse SOS, os Estados Unidos vão tentar salvar os habitantes dessa segunda Terra. Segunda Terra é essa que se chama Gaia. Os Estados Unidos também querem entender o que é esse planeta clonado do nosso. Eles também querem saber o que é Rhea, aquele monstro no céu. E claro, eles também querem ter essa vantagem de ser os primeiros a ter contato com a Terra 2, pra poder cantar galo pra cima da União Soviética. Afinal, tudo que a gente tá vendo aqui se passa durante a Guerra Fria. E em guerra, tudo é uma propaganda em potencial. Ok. A criatura no céu não gostou nem um pouco que a Terra 2 tá pedindo ajuda pra gente e começou a monitorar eles cada vez mais. Por outro lado, a gente na Terra consegue contato com 2 pessoas da Terra 2. E durante essas chamadas, eles bolam um plano pra conseguir destruir o monstro do céu. Mas uma das pessoas que tava nessa ligação era informante da criatura. Pelo menos era o que dava a entender. No ponto da história em que a gente tá, Rhea, o monstro no céu, interceptou uma conversa de pessoas do nosso mundo com pessoas da Terra 2. E durante essa essa invasão, Rhea simplesmente aceita participar de uma entrevista com pessoas da Terra, pra tirar algumas dúvidas da gente. E essa entrevista é a primeira coisa que a gente vai ver nesse vídeo. Tá bom, entendi. Nesse vídeo a gente vai ver 3 pessoas da Terra conversando com Rhea. São elas Dr. Nicholas Dwyer, General Leon Emery e Dr. Ivan Rickson. E ambos já tinham aparecido na série antes. Na aparição anterior, eles estavam discutindo o que fazer pra parar essa criatura. Os doutores teorizavam e estudavam tanto a criatura quanto a Terra 2. E o general criava os planos baseado nesses estudos. É legal que um dos planos que eles tinham era tirar a Terra 2 da nossa órbita. Até porque o monstro no céu não era a única ameaça. A órbita da Terra 2 estava destruindo nossos mares e ecossistema. Tá tudo muito zoado por conta do campo gravitacional da Terra 2. Mas enfim, reunião com Rhea. A primeira coisa que eles perguntam pra Rhea é por que ela tá se parasitando na Terra 2. E a Rhea vai dar umas respostas um pouco intrigantes. Eu procuro equilíbrio, procuro ordem. Depois de falar essas 2 frases, ela vai falar mais uma, mas é interrompida no meio. Eu procuro pôr, aí vem a interrupção, daqueles que me fizeram. Ok. Pensem comigo. Ok. Rhea tá se parasitando dentro de um planeta e sugando todos os seus nutrientes. Isso vai fazer o planeta e junto disso toda a sua vida, incluindo vida humana. Quando questionam por que ela tá fazendo isso, ela cita que tá buscando por equilíbrio e ordem. A Rhea tá fazendo um extermínio? Teve o mesmo plano do Thanos, foi? Vamos continuar. Quando eles perguntam quem que criou a Rhea, afinal ela citou na última frase que foi criada, a Rhea diz não se lembrar quem fez ela. Porém, ela cita se lembrar de mãos invisíveis e de dor, muita dor. Segundo o que ela diz, quem criou ela é uma coisa chamada de Black Spidey. Spidey. Pesquisando sobre, eu só cheguei em um local de Star Wars. Ok, vai pra gavetinha de evidências. E a partir daqui a coisa vai ficando um pouco aleatória. No meio da conversa, a criatura vai querer conversar com o presidente, que na época era o Ronald Reagan, mas ele não pôde estar ali. Ela também cita nessa parte, de forma totalmente desconexa, que a pessoa que ela mais gostou na mesa é o Dr. Ivan Rickson, simplesmente porque ele era o que menos queria estar ali. Então tá bom. Eu quis citar essas coisas no vídeo, porque na minha opinião é interessante ver como nessa entrevista a Rhea perde o foco da conversa toda hora, quase como uma criança criativa. Eu não sei porque eu achei isso pertinente. A pergunta seguinte que eles fazem pra ela é: qual a lembrança mais antiga que você tem? E a resposta dela é um tanto estranha, pra dizer o mínimo. Ela é um pouco longa, mas eu vou falar ela inteira porque eu preciso que vocês vejam. Abre aspas. Pilares de mármore. Eu era linda. Me lembro das pessoas. Humanos. Pessoas normais. Normais como eu. Pessoas comuns. Elas estavam caminhando. Crianças riam e brincavam. Em paz. Tanta paz. Que pena que não pôde durar. A Rhea já foi humana? Essa resposta dela tem 2 coisas importantes pra se analisar. Primeira, pilares de mármore. Eles pediram a lembrança mais antiga e ela começa a frase falando isso. Isso só me lembra de uma coisa: Grécia Antiga. As demais coisas que ela cita nessa frase fazem a gente crer que ela de fato era uma pessoa. Uma pessoa que talvez tenha vivido na Grécia Antiga e que de alguma forma se tornou um ser cósmico. Vendo essa entrevista, dá pra entender que a Rhea é um pouco inocente. Rhea tá se parasitando na Terra 2 e sugando seus nutrientes. Isso é fato. Mas é curioso que nos vídeos anteriores, meio que deu a entender que ela não notava que isso tava afetando negativamente aquele planeta. Tipo, ela realmente achava que se parasitando assim, ela estaria salvando o planeta. Quando a gente soma essa falta de noção das próprias ações com esse comportamento dela na entrevista, fica realmente parecendo
que a Rhea é só meio inocente. Mas claro, isso pode ser só ela fingindo. Os humanos sem correntes são orgulhosos, cheios de arrogância. Dói-me fazer tal coisa, mas não podemos permitir que os humanos se coloquem no papel de Deus sobre a natureza. Rhea realmente acha que tá Isso é fazendo algo bom. verdade. Isso é uma verdade que ela falou. Tipo, ela é um ser que, tipo, teoricamente é natural. E ela tá colocando os humanos no papel dele. Porque, tipo, mano, por mais que a gente já tenha dominado quase toda a parte da Terra, construindo cidades, máquinas, destruindo cada folículo da natureza, a gente não é deuses. A gente não tá acima de tudo. Porque, tipo, provavelmente um dia vai ter alguma coisa que vai nos colocar no nosso lugar, mano. Porque a gente é frágil, cara. A gente não é um ser imponente, sabe? A gente não é um ser que não tem como lutar contra. Porque se um dia a gente lutar contra algum ser que seja mais superior do que a gente provavelmente vai perder. Então, tipo, a Rhea tá meio que certa nesse quesito de colocar os humanos no lugar deles. Mas, tipo, também tá sendo meio estranho da parte dela, tipo, tá matando a Terra do, da, da segunda Terra, né? Tipo, O motivo que eu isso é meio teorizei lá no meu estranho. primeiro vídeo pra Rhea tá fazendo essas coisas com a Terra 2 era porque ela achava que assim traria paz. Ela achava que se Tipo, isso é um questionamento também. Porque, tipo, cara, se, tipo, acabar com tudo, achando que isso vai diminuir a guerra, não vai acabar, teoricamente. Porque, tipo, você vai ter tirado a essência, a vida de várias pessoas que não estavam envolvidas, que eram inocentes, por culpa de pessoas que estavam causando o mal, sabe? Que estavam causando a guerra. Então, tipo, a questão não é, tipo, acabar com tudo de uma vez, porque não vai trazer uma justiça. Então, tipo, nesse quesito a Rhea tá errada. parasitando na Terra, ela estaria cuidando pra que nenhuma outra guerra acontecesse. E ela ainda acha que tá na razão. O Nicholas Dwyer até vai falar: tu tá se rotulando como Deus então? E a Rhea responde dizendo saber que não é Deus, mas que se ela fosse, ela preservaria a vida. A pergunta seguinte dessa entrevista, na minha opinião, é a mais importante: como a Segunda Terra acabou tão perto da nossa? E pra essa pergunta, a Rhea, infelizmente, não tem uma resposta. A Terra estava orbitando em torno do nosso Sol, e de repente estamos orbitando o seu planeta. A Rhea não sabe como uma Terra foi parar perto da outra, mas ela e os nossos doutores vão concordar com uma teoria. Talvez, e um talvez bem infundado, a gente esteja lidando com dois universos aqui. A Terra 2 está orbitando o Sol deles. De repente, a Terra 2 está orbitando a nossa Terra. Se existissem dois universos, onde em um tem a nossa Terra e no deles tem a Terra deles, quem que foi pra onde? Quem invadiu o universo de quem? Eu acredito que a Terra 2 tenha invadido o nosso, só que não dá pra dizer isso com clareza, porque se o universo deles for igual ao nosso e a gente só foi teletransportado pra lá, a única coisa que iria nos avisar que a gente tá em outro canto é a presença de outra Terra. Só que isso também pode ser dito do outro lado, do ponto de vista deles. Então, se existem dois universos e alguém foi parar no universo do outro, não dá pra saber quem foi teletransportado e quem foi invadido. Que teoria confusa. É. O ponto de toda essa investigação é que a Rhea realmente acha que tá salvando a Terra 2 se parasitando nela. Só que tem uma coisa que eu ainda não frisei aqui. A Rhea fez uma lavagem cerebral com as pessoas da Terra 2. As 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra 2 sabem da existência de Rhea, porém acreditam que a Rhea tá sim salvando o planeta deles, sendo que é literalmente o contrário. A Rhea mentiu e enganou quase todo mundo. Órgãos que cuidam do meio ambiente notaram a mentira da Rhea, afinal o pH do solo tá acima de 100. Eles notam os estragos da Rhea se parasitando na fauna e na flora. Em certo momento dessa conversa, o Dr. Nicholas vai propor pra Rhea que eles trabalhem juntos pra Mano, salvar a Terra. isso é uma coisa que, tipo, parei pra pensar agora. Tipo, como seria? Lógico que tem isso em jogos, mas, tipo, como seria se a Terra um dia ela definhasse, mano? Tipo, tem muita obra em que, tipo, a Terra ela vai definhando até a possível extinção da espécie humana. Só que, tipo, a questão é, o que que aconteceria? Tipo, o que que os seres humanos fariam para tentar impedir isso de acontecer? Tipo, porque atualmente, na Terra que a gente vive,
isso provavelmente tá meio que acontecendo, sabe? Por conta de muitos problemas como mudanças climáticas, aquecimento global, etc e tal, poluição e, tipo, extinção de certas espécies que são importantes para a Terra ela tá meio que caminhando tipo, ela tá definhando de pouquinho em pouquinho. E, tipo, é a nossa escolha ajudar ela para que a gente continue existindo, porque a gente precisa dos animais e eles precisam da gente, sabe? Porque sem a gente, eles não são nada. E sem eles, a gente também não é nada. Então, tipo, o que que a gente faria para impedir isso? Isso é um questionamento. 2. Porém, sem fazer lavagem cerebral em ninguém. E é aqui que o tempo fecha nessa entrevista. A Rhea vai jogar na cara que o planeta Terra tá tentando salvar Gaia, mas eles não conseguem salvar nem mesmo o próprio planeta direito. A gente não é unido nem com a gente mesmo. Ainda É acredito na verdade. melhora da humanidade. É verdade. Mano, essa conversa tá indo tipo, cima pra baixo, mano. Porque, cara, nessa época real, tipo, o questionamento é, como que a gente salvaria um, a Terra, sendo que nem mesmo a gente concordaria na época pra isso? Porque na época tava em guerra um contra o outro. Então, nenhum tava concordando com o outro. Então, tipo, os que se importava de fato, que queria fazer diferença e fazer uma terra melhor, tava, tipo, invisível pra quem tava causando toda essa treta, sabe? Porque nenhum tava concordando com o outro, nenhum tava enxergando o que as pessoas que estavam querendo fazer diferença queriam, porque eles só estavam vendo os objetivos deles. Então, tipo, isso é uma babaquice da época, da parte das pessoas que causaram isso, sabe? Que causaram toda essa treta de um contra o outro. E também foi por conta de diferença, sabe? Porque cada um é diferente e tal. Tipo, maior parte das coisas, tipo, da Segunda Guerra, foi por conta da diferença humana, sabe? Tipo, por conta lá dos negócios lá que ocorreu. Isso foi por conta de pessoas que eram diferentes umas das outras. Mas às vezes coisas difíceis precisam ser feitas. E aqui vai rolar uma das coisas mais estranhas dessa série inteira. Sometimes hard things must. What the hell? Interview 3. Ok, eu preciso dar alguns contextos. Lembra que eu falei na recapitulação desse vídeo aqui que na primeira parte a gente viu duas pessoas da Terra falando com duas pessoas da Terra 2? Então, essas pessoas eram justamente o Nicholas Dwyer e o General Emery. Esses dois são do nosso planeta. Da Terra 2, quem tava falando era uma moça chamada Ellie Lynch e um cientista/doutor chamado Mikkel Harrow. Nesse primeiro contato que aconteceu lá no primeiro vídeo com o povo da nossa Terra com o povo da Terra 2, a Ellie Lynch levantou algumas suspeitas. Quando a Rhea descobriu que a Terra 2 estava falando com a gente, ela deu pra Terra 2 3 chances. A Rhea não queria que a Terra 2 tivesse contato com a gente. E cada vez que a Terra 2 tentasse contato com a gente, eles perderiam uma chance. E se essas chances se esgotassem, Rhea iria dizimar todos. Pois bem, aquela primeira ligação que rolou lá atrás era pra ser um segredo. Mas a Ellie Lynch entregou geral. Ela é uma informante da Rhea. E não foi só a gente que tava olhando esse vídeo que notou que a Evelyn Lynch era uma traíra. O Michael Harrow, que tava com ela, também notou que ela era uma traíra e tentou deter ela. E bom, o Michael Harrow não apareceu nesses novos vídeos. Mas prestem bem atenção no que rolou aqui. She's gone. I'm sorry, but that little resistance has been stamped out. What have you done? He's not dead. I can rebuild him whenever I want. Essa pessoa toda torta que apareceu na tela é o Michael Harrow. Ellie Lynch fez isso com ele por ele ter mostrado resistência. E detalhe, toda vez que a Ellie fala nessa parte do vídeo, a Rhea fala junto. O que dá a entender é que a Ellie Lynch tá controlando a Rhea ou algo do tipo. Quando elas falam juntas aqui, soa tão do nada que parece muito que foi um acidente, como se o disfarce tivesse falhado sem querer. Sometimes hard things must. E se vocês querem saber, essa parte não vai ter uma explicação. A partir daqui, como a Rhea e os cientistas não conseguiram chegar num consenso e nem parecem que vão chegar, o general vai começar a ameaçar a Rhea, o que eu simplesmente acho que foi uma péssima decisão. Ele cita que a Terra vai tomar ações militares contra a Rhea e a favor da Terra 2. Ele diz que eles vão invadir a Terra 2 e vão libertar todos os cidadãos de lá. Eu não sei aonde ele vai botar mais 7 bilhões de humanos, mas daí deixa pra depois. A Rhea cita que todo o exército do nosso mundo não vai fazer isso, porque aos olhos dela, a gente tá ocupado demais destruindo a nós mesmos. Pelo menos foi isso que eu entendi. A Rhea fala de um jeito um pouco confuso nesse vídeo. Confuso não de entender a pronúncia, confuso de entender literalmente o que ela quis dizer.
Entendeu? O general fica falando aqui que vai fazer, vai acontecer, e chega uma hora que a Rhea só tira ele da linha. E essa conversa termina com a Rhea fazendo um frio lembrete. A gente acabou de gastar a nossa última tentativa de contato. As 3 chances se esgotaram. A Rhea pode e muito provavelmente vai atacar agora. Oh, God. A Rhea vai atacar. Ela nos deu o limite de 3 contatos e a gente gastou. E agora ela vai fazer a invasão. O final do último vídeo que a gente viu mostra que Rhea já infectou a Terra. No início desse outro vídeo, ela solta um monólogo que, apesar de ter infectado a nossa Terra, ela vai começar o extermínio pela Terra 2 mesmo. Seus governos estão repletos de arrogância. Tudo o que desejam é se intrometer onde não devem. Graças a toda essa intolerância, seu planeta está condenado. Admito, isso me entristece. Lembro-me de quando eu era como vocês. Mas isso foi há muitos anos. O povo de Gaia tá condenado. E sendo sincero, isso é tudo culpa do general. Foi ele que irritou Gaia. Ele que ficou dizendo que ia invadir Gaia e salvar todos. Mas também ele só queria ajudar. A Gaia pediu ajuda com aquele SOS. E Gaia sabia os riscos que eles estavam correndo fazendo isso. Não é mostrado como Gaia foi exterminada nesse vídeo. Logo depois desse monólogo que a Rhea fala, a gente já volta pra nossa Terra. Pasmem, com uma animação 3D. The Fallen Star subiu um pouco o nível de produção. Nessa parte final, a gente vai ver uma ligação entre o general Leon Emery, o mesmo que irritou Rhea. Ele tá ligando porque eu acredito que seja o presidente. O presidente tá xingando ele, porque ele meio que condenou todo mundo tirando Rhea do sério. E uma coisa engraçada acontece aqui também. Como todo mundo já sabe, Rhea é um ser gigantesco voando no espaço. Não é mostrado como ela fez o extermínio na Terra 2, mas se fosse pra chutar, eu diria que ela engoliu tudo só. Mas agora, aqui na nossa Terra, a gente pode ver que atrás do general tem uma porta. E lá atrás, algumas vezes vai passar a Rhea. Pausa pro contexto. Lá na primeira parte, pros Estados Unidos conseguirem conversar com o povo da Segunda Terra, eles usavam um satélite. Ok. Em certo momento, aquele satélite vai cair na Terra coberto por uma gosma radioativa. E mais pra frente, a gente vai descobrir que essa gosma era parte do corpo de Rhea. Isso porque Rhea não é um corpo sólido. O corpo dela é tipo um amálgamo de gases e gosma nuclear do espaço. Parte desse material acabou grudando no satélite, tirou ele de órbita e ele caiu na Terra de volta. Tá, por que eu tô explicando tudo isso? Então, a Rhea faz o extermínio dela jogando vários pedaços do seu corpo no planeta que é o alvo. E esses pedaços dão fim em tudo. Inclusive, eu tava vendo a aba comunidade do canal do criador dessa série e lá ele postou uma das tentativas dele de modelar esses pedaços da Rhea. Bizarro. O general e o que eu acredito que seja um presidente estão discutindo formas de parar a Rhea, mas o general não notou que ela já tá atrás dele. Durante essa conversa deles, várias formas de como aniquilar ela vão vir, incluindo uma tentativa de congelar ela, mas nenhuma delas iria surgir. E é aí então que uma ideia vem na mente. Uma coisa que eles notaram durante toda aquela entrevista é que a Rhea é muito fácil de se levar na lábia. E bom, a Rhea citou que o Dr. Ivan Rickson era o preferido dela. E é aí que veio a ideia genial do doutor e do que eu acredito que é o presidente. Usar o Dr. Ivan Rickson como uma espécie de isca, pra tentar acalmar a Rhea pro exército poder pensar num ataque melhor. O Dr. Rickson vai negar de cara. E nada que eles digam pra ele faz ele mudar de ideia. Aí nisso, o general Leon Emery solta uma frase que me fez crinjar muito. Sr. Rickson, faça isso pelo seu país. Ele era um verdadeiro herói americano. Isso é tão americano? Aí tu me pergunta, o patriotismo, Ip? Não, o fato deles pensarem que só tem eles no mundo. A Rhea terminou com o planeta inteiro. E agora eles vão fazer isso com o nosso. Todo o planeta. A frase não deveria ser, Sr. Rickson, faça isso pelo seu mundo. Enfim, com essa frase, o Dr. Ivan Rickson aceita. E quando ele tá indo pra sala de conferência pra falar com a criatura, eu acredito, isso aqui rola. Ele vai de F. Don't worry. Believe. Sabia, ele foi de F. Dr. Ivan Rickson se foi. Ele sequer conseguiu conversar. Rhea já está na Terra, pronta pra fazer o que ela disse que faria. Que aconteceu? Mano, eu tô me perguntando o que aconteceu com o Rhea, mano. E assim, meus amigos, acaba Tales of Two Earths, um dos Analog Horrors mais interessantes que eu já vi. Mas calma, ainda tem coisas pra se debater. Sabe essa cena que mostrou agora no final, onde a gente viu uma banda marcial tocando? Então, esse vídeo aí tem um background extremamente sombrio, e eu simplesmente achei uma sacada genial do criador colocar essa cena aqui. Esse vídeo da banda marcial foi criado pela CNN, aquele canal de notícias. E esse vídeo foi vazado. Não era pra gente ver esse vídeo. Isso porque ele foi criado pela CNN pra ser o vídeo do juízo final. Ele foi criado pra ser tocado como a última transmissão de TV na Terra, antes de todo mundo partir, ou a Terra ser explodida,
invadida ou invadida, sei lá, esse protocolo realmente existe e ele acabou vazando. Se tu vê esse vídeo, quer dizer que é o fim, que acabou. E a gente vê ele no fim da série, deixando bem claro o que a Rhea fez e o que rolou no fim de tudo. Amigos, eu sei que essa finalização deixou muitas coisas em aberto e talvez muitas perguntas em vocês. Qual a ligação da Evelyn Lynch com a Rhea? O que é a Rhea? O que é o segundo planeta Terra? Eu vi nos comentários uma galera um pouco desapontada com esse final, mas sinceramente, eu não achei ruim não. Como foi citado lá na primeira parte, a Rhea é uma arma biológica criada por aliens. Aliens que muito provavelmente se chamam Black Spidey, como ela mesma citou. Só que o que não ficou claro é o porquê dessa criação. Mas eu vou dar uma opinião minha aqui e tu tá completamente livre pra discordar, beleza? Eu acho que a série não precisa explicar o que é a Rhea e nem o que é a Segunda Terra. Sabe por quê? Porque o ponto da história não é exatamente esse. Claro, essas duas questões geram dúvidas, mas eu consigo ver essa série quase como que eu vejo Noah Not Human. A gente não vai saber o que são os visitantes e nem porque o sol tá quente. A gente não sabe porque a graça daquela experiência é ver como a gente se vira justamente sem saber de nada. A gente é alguém jogado no universo daquele jogo. Não somos especiais. Somos alguém que não sabe nada do que tá rolando do lado de fora da nossa casa e só tá tentando ficar vivo e bem. Agora, vejam a casa do protagonista como o nosso mundo. As pessoas que batem na nossa porta é o povo de Gaia querendo ajuda. E o sol é Rhea, sempre nos vigiando e ativamente tirando a nossa vida. Vai deixar a gente demais entrar? Vai fazer contato demais com Gaia? Isso pode ser um erro. E esse erro pode custar caro. Tales of Two Earths é uma história que te bota numa situação e tu se vira. Eu não vou mentir, eu queria saber mais sobre o que tem lá fora. O que é a Segunda Terra e por que ela existe. E claro, o porquê tem monstros no céu. Mas a série acabou aqui. The Fallen Star contou a história que ele queria contar. E eu sou grato a ele por ter feito esse trabalho, porque eu amo Tales of Two Earths. E sou grato a você por estar vendo esse vídeo até aqui. Amigos, passe no canal do criador, o link tá aí embaixo. E se possível, manda uma ideia de vídeo aí, seria muito bom. E a gente se vê na semana que vem. Se inscreve aí pra... Mano, eu achei esse Analgor bem interessante. Porque, cara, isso é algo que pode acontecer um dia com a gente, sabe? De, tipo, ter uma invasão e tal, e ser o fim da Terra. Tipo, isso é inevitável, sabe? É inevitável que um dia, talvez, um cometa vá cair na Terra, extinguindo a nossa existência. Talvez um dia um buraco negro chegue perto da Terra e tal e acabe nos engolindo. Como também, tipo, é inevitável o fato de que o Sol vai um dia expandir a ponto de engolir a Terra, sabe? Tipo, essas coisas são, sim, inevitáveis. E é interessante ver isso nesse Analogor, sabe? Tipo, dou parabéns pro criador de Tales of Two Earth, porque foi algo interessante, sabe? Foi algo muito, muito interessante de assistir. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau.